Pronto, vamos ver se a gente consegue. Tá difícil aqui, hein, o negócio. Oi, gente, volta aí pra gente poder concluir. O negócio aqui tá difícil. Mas vai dar certo. Voltou, finalmente. O negócio aqui tá difícil, hein? Vamos lá, vou convidar a Camila aqui de novo pra gente continuar, tá bom? Oi, Voltamos? Camila. Voltamos, o negócio aqui tá difícil hoje, hein? É, para a gente Começamos. exercitar nossa regulação emocional, flexibilidade, resolução de problemas. Não estamos falando disso? Vamos fazer na prática. Exatamente. Pois é, aí acabou-se regulação emocional. Quando cai, ninguém consegue voltar. Pois é, todo mundo em casa tinha pensado que ia acabar às 5, vai ter que ter flexibilidade cognitiva para readequar, um monte de coisa que planejou para fazer depois das 5, que a gente vai passar um pouquinho do tempo. Não é? E eu estava anotando uma pergunta, nem me lembro mais. Memória de trabalho zerou nesse negócio. Ah, Mas é. Pode falar. lembrei, agora lembrei. Pode falar aí. Não, porque eu ia dizer que o quanto, né, as nossas funções executivas são impactadas pela nossa emoção. Quando a gente fica desregulado mesmo, aí a gente não consegue, perde até a linha de raciocínio, né? Acabou, né? Acabou. Então, a gente estava falando sobre atividades para fazer em casa e tinha surgido uma pergunta. Posso usar dispositivos eletrônicos para estimular funções executivas? A tecnologia sempre como a vilã da história, né? Eu acho que essa é uma dúvida Uhum, tão recorrente. A gente tem diretrizes, né, sobre a quantidade uhum, de uso de telas para determinadas uhum. faixas etárias e muito, provavelmente, eu arriscaria dizer que 100% das famílias estão ultrapassando esse limite recomendado por motivos óbvios, né? É muito Uhum. difícil que a gente possa oferecer para as crianças um nível de estimulação constante o dia todo, com todos os afazeres que a gente tem, todo mundo sobrecarregado com tarefas domésticas, demandas profissionais, então acho que é mais do que compreensível, a gente tem que se reinventar e se adaptar também, né? A tecnologia, ela não é uma vilã. Eu acho que a gente tem diversos aplicativos e recursos muito interessantes para a gente trabalhar não só funcionamento executivo, mas como uma série de aspectos que são muito positivos para o desenvolvimento infantil. A única questão é que elas precisam ser usadas com parcimônia, né? E dependendo da faixa etária da criança, com muita mediação. Porque a ideia é que não haja uma interação com as telas e que sim as telas sejam uma oportunidade para trabalhar aspectos a partir, né, que seja, né, dos aspectos cognitivos, por exemplo, mas a partir dessa mediação que vai estar ali trabalhando também aspectos que são importantes dentro do transtorno do espectro, né, como a reciprocidade. Então, a gente sabe que isso é o nosso foco na intervenção, todos os construtos teóricos por trás, mas minimamente, né, a comunicação social, que é o maior prejuízo, precisa ser trabalhada e planejada dentro das intervenções a partir da reciprocidade. E o quanto, né, a interação com uma tela não favorece a reciprocidade. Então, a mediação no uso dessas tecnologias faz total diferença para que a gente use a favor sem que isso traga um prejuízo e, sobretudo, né, com uma parcimônia na quantidade. É, bem importante sim, mas tá, como você falou, né? Tá difícil porque tanta coisa, né, para você fazer e dar conta dentro daquele horário, né? Acaba passando um pouco sim. Sem dúvida. As dicas sobre quando estão só revisando as perguntas aqui, sobre quando há atraso Tá. na fala, ok. Teve uma pessoa que falou aí, né, que eu achei interessante, que eu anotei também, acho que é Tatiana Camurça. Treinar, regular, adaptar e adequar. É a rotina diária, que é bem isso mesmo, né? A gente tem que treinar as habilidades que a gente acha que estão ainda precisando, né, para consolidar, regular, né, que é uma coisa importante dessa questão da autorregulação, para poder conseguir ter esse comportamento adaptativo.
É muito interessante quando a gente começa a pensar sobre esse ponto de vista das funções executivas, porque a gente começa a olhar tudo de uma outra maneira, né? Eu lembro que depois, em seguida que eu fiz o curso, com a Camila, a gente começa a ver todas as coisas que a gente faz no dia a dia com uma ótica diferente. O quanto que já está automático, o quanto que eu preciso treinar um pouco mais, né? Para poder melhorar naquela atividade que eu vou fazer. E isso também com as crianças, né? Para quem não sabe, eu tenho um pequeno em casa com autismo também e a gente vai todo dia nessa, nesse treino, principalmente de autorregulação aqui, é uma coisa que a gente tem treinado bastante. Sem dúvida, eu acho que agora é um momento, né, onde a gente precisa acionar todas as nossas estratégias e nos capacitar, né? Eu acho que quando a gente tem uma diversidade de pessoas aqui, né, que estão vindo, então talvez a gente tenha profissionais que já tenham essa bagagem do que é funcionamento executivo e às vezes precisam, na prática clínica, de ideias para como fazer isso. Às vezes a gente tem pessoas que nunca tiveram contato com esse conceito, né, e com certeza entender isso faz com que muitos horizontes se ampliem, porque seria a mesma coisa que a gente pudesse esperar que uma criança corra sem ela ter aprendido a andar, né? Então tem etapas anteriores dentro do desenvolvimento infantil, né? O que a criança pode nos entregar em termos de resultado frente às nossas expectativas. Então avaliar tudo isso é muito importante, porque quando a gente não se dá conta da complexidade envolvida numa tarefa simples, porque nós já temos automatizado ou muitas vezes nem temos dificuldade para executá-la, a gente nem... Opa, caiu. Aí no celular. A gente nem se dá conta, né? Do quanto envolve uma série de passos para que a gente envolva a criança na execução de uma tarefa do início ao fim, e de forma bem sucedida. E é claro que a gente está falando de coisas do dia a dia, que, por exemplo, poderiam ser o autocuidado, escovar o dente, né, lavar as mãos, como a gente falou. A gente pode falar de situações mais estruturadas, como uma lição de casa ou tarefas domésticas, né, e que muitas vezes para algumas crianças isso pode envolver menos engajamento e motivação, e a gente tem um dificultador ainda a ser trabalhado, né. Assim como a gente pode falar de interesses restritos, né? Como a gente vai ampliar o repertório de crianças que às vezes ficam muito fixadas numa determinada tarefa ou num determinado interesse, e aí muito provavelmente elas não vão ter nenhuma outra estratégia e capacidade bem desenvolvida para engajar em outras demandas. A capacidade, né, da memória operacional de cada um, quando a gente presta atenção nisso, e a gente às vezes dá comandos complexos, né? A certeza de que essa criança está prestando atenção quando eu dou um comando. Então, quem nunca, né? Aquela coisa de fulano, o que você tá falando? Você não está ouvindo, né? Quase todas as mães dizem isso. Então, essa ideia de que às vezes a gente fala, olha, vai lá no meu quarto, na porta da direita, na segunda prateleira, na gaveta tem uma blusa azul, traz ela para mim. Eu já nem lembro mais onde que estava, onde que eu tenho que ir? Em que quarto? Né? Porque é tanto comando, é tanta instrução verbal que a memória operacional não dá conta de registrar tudo aquilo, né? Então, segmentar as informações, elas não são somente numa atividade estruturada, né? É justamente essa ideia de poder segmentar frente à capacidade de memória operacional, de reter informações verbais em prol de uma meta. E quando a gente tem tudo isso, né, como referencial, a maneira como a gente vai lidar é outra, né? E teve um comentário aí na caixinha que me fez lembrar uma outra coisa, né? A gente falou um pouquinho sobre essa coisa do uso dos eletrônicos e da tela. E há 30 anos atrás, quando a gente era criança, que não tinha tudo isso, como é que os nossos pais faziam, né? Porque, claro que tinha uma demanda de menos correria do que a gente tem hoje, mas não tinha de jeito nenhum dispositivo eletrônico. E aí o comentário foi o seguinte, que antigamente as pessoas eram mais criativas, né? Então elas tinham que exercitar muito mais, né, as funções executivas do que hoje, né? Acaba que tem isso. Resolução de problemas, né? Hoje ficam muito impactadas quando a gente tem soluções muito imediatas e prontas para tudo, né?
o processo criativo é impactado, a capacidade de esperar um estímulo e postergar uma recompensa, né? Então, se a gente fosse pensar, eu tenho 40 anos, né? Mas quando eu era criança, assistir o determinado desenho que eu gostava era num horário do dia, né? Que passava na TV, no programa da Xuxa, que eu tinha que esperar. E hoje, né? A gente pausa, adianta, vê 2 vezes o mesmo vídeo, enfim. Então, as crianças também lidam, né, com essa noção temporal, de espera, de autorregulação, com elementos muito diferentes à volta delas. E cabe a nós poder construir oportunidades para estimular essas habilidades diante desse cenário atual, que é moderno e, por si só, acaba não favorecendo se a gente vai nessa toada, né, de resolver problemas. E por isso, até mesmo aquela ideia de fazer as perguntas. Bom, então, como a gente pode resolver isso? Qual é o próximo passo agora? Então, depois disso, a gente faz o quê? Depois que a gente escova o dente, a gente troca o pijama. E depois a gente faz, né? Ou seja, traz a criança para um cenário de autorresponsabilidade e engajamento, né? Exato. E aí tem uma outra pergunta que tem muito a ver com isso que a gente está falando, que hoje em dia, ao mesmo tempo em que a gente usa muito eletrônico, mas tem essa preocupação de o tempo todo estar com algum estímulo, né? Ou positivo ou não, mas está sempre com algum estímulo. E aí a pergunta é assim, o ócio, né? Não dar nenhuma demanda, ele colabora com o desenvolvimento de função executiva, sim ou não? E por quê? Na verdade, eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer não só para crianças, e não só, né, para desenvolvimentos atípicos. Então, hoje em dia é muito difícil. A gente já é, desde muito pequenininho, ensinado a não lidar com as frustrações, né? Então, o bebê cai, a gente fala, passou, passou, passou. Ah, olha lá o passarinho, não chora, não foi nada, né? Ou quando a criança enfrenta uma dificuldade com uma relação com os pares, né? Ah, mas ó, então fala para ele, fala tal coisa. Então a gente já tem, né, essa tendência a não fazer com que a criança experimente uma frustração. E isso está diretamente ligado ao ócio, né? Essa ideia de que a gente precisa sempre entreter, oferecer alguma coisa e às vezes não deixar a criança lidar com aquela frustração e com o tédio que ela também vai poder encontrar estratégias para resolver. E é claro, né, a gente está falando de uma questão genérica e de um princípio que precisa ser adaptado para cada perfil, para cada circunstância, né? Usando o nosso funcionamento executivo, quando a gente pega uma ideia estática, a gente precisa entender que ela permeia uma série de circunstâncias, né? Então, não estou dizendo que a gente precisa cruelmente oferecer para as crianças, né, estar sem fazer nada para elas aprenderem a se resolver, né? Mas é a ideia de que a gente não precisa se... Estar o tempo todo louca, né? Também Exatamente, para né? oferecer, o tempo todo eu tenho que estar oferecendo alguma coisa, não posso deixar sem Nesse oferecer nada. afã. Isso. Eu me lembro que logo que começou a quarentena, né, tinha distribuição de e-book com ideias de atividade para tudo que era canto, Ainda né? tem. Ainda tem, né? Muitas delas são muito produtivas e acho que é realmente muito bom que a gente possa, às vezes, lançar mão de repertórios que até por uma questão de cansaço e pouca disponibilidade a gente não tem. Mas o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, isso gerava uma ideia de que a gente precisava estar fazendo com as crianças o tempo inteiro atividades, né, lúdicas, divertidas, criativas, inusitadas para estimular, porque elas não estavam saindo de casa, enfim. Então, eu acho que é justamente essa ideia, né, de que, sim, isso é muito importante. Cabe a nós, pais, oferecer oportunidades para estimular o desenvolvimento infantil do ponto de vista do funcionamento executivo e todos os outros aspectos para que se desenvolvam de forma saudável, mas a gente também pode entender, né, que ainda não viramos, além de pais, educadores, gurus, enfim, e todas as outras habilidades que geram na gente uma autoexigência e logo após uma frustração, né? Isso é muito importante, né? Eu falo também isso, porque eu particularmente, quem tem mais proximidade sabe que tudo que de curso que aparece, que eu acho que vai me ajudar, eu tô ali no meio, né? Então eu acabo não sendo especialista numa coisa específica, mas sei um pouquinho de cada coisa. E eu falo isso para as mães também. Nem eu que sou meio maluca,
consigo estimular o tempo todo, né? Então tem horas sim que ele vai pro tapete, que aqui eu tenho uma área com um tapetinho para ele brincar, para ele construir os próprios diálogos entre os brinquedos. Então até isso foi aparecendo, né? Eu fui vendo que ele começou a fazer os carrinhos, que ele gosta muito de carro. Ele mesmo foi criando diálogos e reproduzindo, às vezes um desenho que ele assistia, reproduzindo, conversando, colocando os bonequinhos para brincar, reproduzindo alguns vídeos. Ele coloca os carrinhos como plateia, achei super interessante, para assistir os outros correndo. Então, até esse momento de parada para ele foi exatamente importante para que ele começasse a desenvolver essa brincadeira um pouco mais lúdica mesmo, né? Então não dá, gente, não dá para estimular o tempo todo e, e eles precisam também naquele momento, né, da descompressão também, né? Tanto Que legal, eles Deise. quanto nós, né? Sem dúvida. E A acho que o gente... quanto a gente pode falar sobre isso, né? Trazer Uhum. luz para esses aspectos socioemocionais envolvidos nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos, para ampliar os repertórios, né? Essa tomada de perspectiva do que o outro pensa, que o outro sente, que é diferente de como eu sinto, né? E de como a gente pode fazer para resolver isso. Então, até do ponto de vista da linguagem, né? Isso favorece muito o desenvolvimento socioemocional das crianças, né? E a Dani está falando aí, né? E se toda vez que chamar, imediatamente a gente resolver, não der oportunidade, a gente vai, em vez de estimular a flexibilidade cognitiva, estimular a intolerância, né? De que tudo que, ai, estalou o dedo, tá ali, calma, vamos pensar, vamos ver, vamos organizar como é que a gente vai fazer, o que que a gente vai fazer primeiro, isso é muito importante. E isso favorece, né, a percepção de si, né, que é um preditor muito importante para a eficácia de comportamentos para o desenvolvimento individual de cada um, né? E isso a gente favorece no desenvolvimento infantil, não só na primeira infância, e é claro que a gente tem que pensar até nos aspectos de cognição social, né? Numa faixa etária que ainda não é esperado, que eles compreendam determinados conceitos que são mais abstratos e até mais complexos, mas ainda assim, o quanto eles já podem se apropriar de toda uma representação, não só do ponto de vista visual, mas de linguagem, né? Dos significados, da implicação dos comportamentos deles frente aos outros, né? A regulação emocional também tem muito essa ideia, né, da gente poder se apropriar desses conceitos. Então, por exemplo, eu gosto muito de uma técnica dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a minha especialidade, onde a gente favorece a criança a ideia de que tem situações que se encaixam em problemas pequenos, que situações são problemas médios e que situações são problemas grandes, né? E a dimensão da percepção do que aquele problema envolve também exige uma reação proporcional ao tamanho do problema, né? Então, quando eu tenho um problema pequeno, reagir gigantescamente não é proporcional. E é o que vai fazer a criança a poder, né, estabelecer essa correlação é justamente essa linguagem, essa apropriação de conceitos que a gente pode, em oportunidades do dia a dia, introduzir, né? Então, filho, e até trazer representações visuais e concretas. Aliás, esse é um conceito importantíssimo do trabalho com crianças dentro do espectro, né? Os conceitos precisam ser concretos, a gente precisa esmiuçar até em termos de comportamentos esperados, né? Quando a gente fala para uma criança, você precisa ser obediente. O que é obediência, né? É não falar enquanto a minha mãe está no telefone? É toda vez que ela pede para eu ir para o banho, eu ir imediatamente após, né? Então, isso é um conceito amplo e completamente abstrato, né? Às vezes a criança pode achar que ela está sendo obediente porque ela fez determinada coisa, mas não fez outra, e isso seria suficiente para ser obediente. Então, a gente precisa trazer isso em conceitos concretos. O funcionamento executivo exige que a gente diga exatamente o que é esperado em determinado comportamento. Então, além da previsibilidade, né, a gente diz, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso, eu gostaria que você fizesse assim, assado, cozido, né? Enfim. E aí eu trouxe essa ideia do conceito concreto, porque
olhando para o que eu citei do tamanho do problema, a gente pode até representar por caixas mesmo, né? Pegar uma caixa Sim, que a gente tem em casa, ó, isso é uma caixa pequena, isso é uma caixa média. De que tamanho você acha que é esse problema agora que você me contou? E como a gente poderia resolver, né? perfeito, perfeito. Porque até para poder fazer essa categorização e como que vai ser a reação. Perfeito, adorei. Aprendi muito aqui hoje. E a Dani comentando aí, né, que a percepção de si é muito importante na relação com o outro. Com certeza, a partir daí, de como você se percebe, você tem uma ferramenta para começar a perceber o outro, né? E aí nisso vem as habilidades sociais, né? A questão da empatia também, que é como você vai, né, esse sentimento de se colocar no lugar do outro. É fundamental, gente. Cada vez que eu estudo sobre funções executivas, ou que eu converso com alguém que tem, né, uma expertise nessa área, eu fico mais apaixonada, porque o quanto influencia, o quanto é importante no dia a dia e o quanto as nossas crianças, como eu já falei antes, eu falo criança porque o meu é pequeno, o quanto as nossas crianças precisam, né, desse treinamento, o quanto é importante a gente ter esse conhecimento para nas coisas pequenas do dia a dia a gente poder oportunizar esse aprendizado, né? Porque a gente tem o dia todo, a vida toda, e a gente às vezes passa pela situação, se a gente não tem esse conhecimento, a gente nem consegue conduzir a criança e nem consegue oportunizar que aquele momento seja aproveitado de uma outra maneira, né? Então é muito importante a gente tem, né, aqui na associação esse objetivo mesmo de falar sobre os vários temas, né, que a gente acha que são importantes para as crianças. Muitas fãs aí, as meninas colocaram aí, as fãs da Cami. Camila, olha, Obrigada, gente, pelo prestígio de ter vindo aqui num sábado, né, no final de semana, para ouvir a gente, né, Deise? Muito bacana. Eu para confesso que eu também ouvir, eu para sou ouvir a gente apaixonada por não, esse meu amor, tema, para ouvir você, que eu tô aqui só conversando. mas eu agradeço de verdade o convite. Eu sou apaixonada por esse tema. Eu acho que estudar é um processo infinito, né? Eu sou a louca dos cursos, também adoro. É o meu momento de regulação Olha emocional. aí, ó, Adoro somos fazer um duas. curso, ler, comprar um livro. E sem dúvida, né? Eu acho que eu não vou saber agora refrasear, mas eu gosto muito daquela ideia de que trabalhe com o que você ama, que você nem vai parecer que está trabalhando. Eu sou dessas, né? Se deixar, a gente fica aqui batendo papo até outras Ah, horas, eu não vai mesmo. percebo a hora passar, porque para mim é uma delícia, eu gosto muito mesmo. Então, eu agradeço o convite, eu espero ter contribuído um pouquinho, né, com a Nossa. diversidade do interesse de todo mundo que está aqui participando, que eu acho que tem tanto, né, familiares quanto profissionais, enfim. Eu fico à disposição. Eu dei um spoiler que eu ia mostrar uns vídeos, eu não sei, uns livros, eu não sei o quanto é pertinente, eu acho que vai parecer espelhado, né? Mas eu separei A aqui gente pode fazer alguns. assim, ó, Camila. Esses dois eu tenho, inclusive. A gente pode fazer o seguinte: você me passa as fotos, esses dois primeiros que você falou aí eu tenho. Aí nem precisa passar. Você me passa as fotos que eu ponho nos stories da associação, porque aí o pessoal Tá. consegue depois fazer um print, procurar com mais calma o livro direitinho, porque aqui realmente fica espelhado, fica ruim de ler. Tá. Olha, E eu não. também, de repente, algumas referências para buscar na Isso, internet, tem material isso. gratuito. Acho que a Camila deve ter citado, né? A gente colocou algumas coisas, eu posso até postar novamente hoje, colocar nos stories, colocar nos destaques, eu vou fazer isso. Eu vou colocar nos destaques, que aí fica disponível para consulta de todo mundo. Tá. Camila, olha, não sei como agradecer, aprendi demais hoje. A gente só se conhece virtualmente, mas quem sabe a gente se encontra aí mais adiante, né? Quando tudo Assim isso espero, Deise. passar, quando tudo estiver mais calmo. Muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Foi muito mais até do que estava na minha expectativa. Que Muito bom, fico obrigada feliz. mesmo. A primeira parte, pessoal, eu já deixei salva lá nos vídeos ao vivo. Infelizmente, como a internet, não sei o que foi que aconteceu aqui exatamente, deu problema, eu não consegui salvar para poder tentar colocar o vídeo completo. Eu vou ver o que. Estou começando nesse mundo de live, né? Ainda não sei Ai, também fazer não posso muita ajudar muito coisa. nisso, não. Não, não sei fazer muita coisa ainda, mas a gente vai deixar as duas partes com certeza disponíveis por 24 horas. Eu não sei se eu vou conseguir disponibilizar para depois.
Camila, mais uma vez, muito obrigada. Eu Pessoal, se vocês agradeço também. gostaram, comentem lá no post do anúncio da live. E aí, se tiver muito comentário, quem sabe a gente consegue trazer a Camila de volta aqui para conversar um pouquinho mais. Vai ser Tá um bom? prazer. Eu super agradeço. Desejo para todo mundo um excelente final de semana, restinho de sábado e fico à disposição. Obrigada, Camila. Obrigada, pessoal que está assistindo. Um beijo. Tchau, Beijo, tchau. gente. Obrigada.